Olá, eu sou o Wilson Mileres e tenho 68 anos e há muitos anos eu trabalho na formação de executivos, desenvolvendo, treinando. Criei vários métodos de negociação, métodos de comunicação, que é o tema de hoje, liderança, que é o tema maior de todo esse nosso encontro. Mas eu talvez tenha que iniciar essa nossa conversa compartilhando com você uma situação que aconteceu comigo há quase 40 anos atrás, mais de 40 anos, quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Naquela época, estou falando do início da década de 70, o Brasil tinha sido tricampeão mundial em 70, estou falando em janeiro de 71. Então, eu sou de 49, então eu tinha 21 para 22 anos. Naquela época, você tinha que dominar algumas habilidades para sobreviver. Ou você era datilógrafo, ou você era estenógrafo, ou você talvez pudesse trabalhar como um operador de telex. Nenhuma dessas habilidades eu tinha. A datilografia eu tentei umas 2, 3 vezes, mas aquele negócio de A, S, D, F, G, eu não conseguia dominar. Até hoje eu sou o dos indicadores, né? Muito bem. Como eu não dominava e não passava nos testes, o meu mercado ficou restrito. Eu não conseguia me colocar, não tinha experiência. Aí eu acabei respondendo um anúncio. Antigamente se usava o Estado de São Paulo, a gente chamava de Estadão. E você ia no campo dos anúncios e encontrava lá uma série de ofertas, né? Então, de repente, aparece um anúncio enorme e só publicava anúncios enormes em empresas bem-sucedidas, convocando para divulgar um determinado produto. Era promotor, alguma coisa assim. Eu não sabia o que era, mas o salário que estavam oferecendo, ou seja, os ganhos que estavam oferecendo, eram tão bons que eu fui lá tentar responder. E fui muito bem recebido, seguraram meus documentos assim que eu entrei, passei por um processo seletivo e, na verdade, eu estava entrando na área de vendas. E era uma área que eu não dominava nenhum fundamento. Mas os meus gerentes disseram, olha, você vai aprender, você vai ver que é fácil, porque o nosso produto é maravilhoso. É aquela paixão, né, que eles tinham pelo produto, transferiram para mim. E aí eu tentei essa carreira. E olha, chegou vários momentos, vários dias que eu entrei em depressão, porque eu tocava a campainha e torcia para ninguém chegar, porque eu não conseguia falar com estranhos. Imagine ser vendedor sem conseguir lidar com estranhos. É lógico que eu tive dificuldades enormes de me adaptar. Eu estou compartilhando isso com você, porque os medos que eu tinha, as limitações que eu tinha, elas foram começando a ser dominadas depois de quase uma década. Com 30 e poucos anos é que eu comecei a entender o mecanismo de elaborar um papel, de entrar nesse papel, de desenhar esse script. Essa é a razão por que nós estamos agora compartilhando. Como é que você pode ter uma visão de futuro e não saber compartilhar essa visão? Como é que você pode ter uma visão de futuro e não dar vida a essa visão? Isso exigiu que eu estudasse a matéria. Com 30 e poucos anos eu já era professor de oratória, hein? Para vocês terem uma ideia. Eu já subia em palco, já ganhava dinheiro falando em público e produzindo as minhas metáforas, as minhas ilustrações, performance, etc. E eu quero agora compartilhar com vocês alguns fundamentos da oratória, não só clássica, mas dessa oratória que dá vida a algumas ideias para que você possa usar esses fundamentos e seguir na sua carreira como líder motivador. Porque nós estamos discutindo, a temática é como eu compartilho uma visão de futuro. E eu quero compartilhar com vocês esse assunto, como dar vida a essa visão, usando a comunicação grupal. Então, como dar vida à visão, olhando aqui para a nossa tela, é o tema de hoje. Então, desenvolver uma visão de futuro. Lembra que lá na aula anterior nós dissemos o seguinte, como é que para desenvolver uma capacidade de visualizar eu preciso considerar duas coisas, eu preciso imaginar as possibilidades e preciso encontrar um propósito comum. Lembram disso? Aí, depois que você imaginou as possibilidades e a aula toda que você recebeu, ela é longa, ela tem quase 1 hora, mas vale a pena, porque o conteúdo dela foi muito bem pensado, muito bem estruturado. Eu preciso te ajudar a elaborar bem as suas visões. Então, para encontrar o propósito comum, você tem alguns fundamentos. Mas não basta isso, você tem que envolver mais pessoas. Aí chegou o segundo momento. Como eu envolvo outras pessoas na visão de futuro que eu desenhei? Então, 2 atividades são essenciais. A primeira é apelar para os ideais comuns. As pessoas só vão aderir e mobilizar-se se beneficiarem da sua visão. Agora você tem que dar vida a essa visão. E é esse o motivo dessa nossa reunião.
Como é que eu dou vida a essa visão? Para conquistar outras pessoas, os líderes precisam dar vida à visão e tornar claros seus propósitos, de forma que os outros o possam ver, ouvir, experimentar, tocar, sentir para acender as labaredas da paixão. Os líderes precisam associar seu sonho ao sonho dos outros. Como é que eu dou vida, então, à visão? Como dar vida à visão do líder através de um discurso vívido, caloroso e emocionante? É isso que eu vou compartilhar com você. Eu vou compartilhar com você alguns fundamentos de como você pode dar vida à visão de futuro que você tem que compartilhar com a sua equipe. Para regimentar outras pessoas, é necessário ajudá-las a ver e sentir como seus próprios interesses e aspirações são coerentes com a visão. Para isso, é preciso apelar para os seus ideais. Isso nós já tratamos fortemente na outra aula. Agora, é preciso vivificar essa visão. É preciso insuflar vida na visão de todos, para que todos andem decidida e corajosamente para frente. E me permita compartilhar com você agora uma história verídica. Em 1963, um pastor negro, Martin Luther King, fez um discurso numa marcha de protesto. Tinha mais de 250 mil pessoas ali próximo do Capitólio, e ele falou: eu tenho um sonho. E ele, em 5 minutos, sensibilizou todo mundo. Ele deu vida a uma visão que ele tinha. E uma das frases que ele usa, poderosas, disse: um dia eu tenho um sonho, o sonho de ver crianças negras e brancas correndo pelos corredores da Casa Branca. Olha, isso foi em 1963, agosto de 63. Em 2008, Barack Obama assume o comando dos Estados Unidos. Um negro conduzindo uma nação que naquela oportunidade, década de 60, o racismo era muito mais exacerbado. Muito bem. Será que ele conseguiu? O que ele fez para conseguir mobilizar tantas pessoas em torno de um speech, de um discurso? Ele deu vida à visão. Então talvez você diga, olhando para a tela, talvez você diga: eu não tenho o dom da oratória do Dr. King, que ele mostrou. Ele era um pregador e eu sou um gerente, eu sou um empresário. Ele estava num ambiente propício, marcha de protesto, e os meus colaboradores estão aqui para realizar um trabalho. Eu não sei expressar minhas emoções. Eu volto a falar com você fortemente. Não se subestime, não subestime o seu potencial. A oratória é um conjunto de técnicas e se tiver técnica, é dominável por qualquer pessoa. A liderança é um conjunto observável de talentos, habilidades, de comportamentos que podem ser assimilados por qualquer pessoa. A comunicação é a mesma coisa. O que você tem que fazer é esforçar-se para superar suas limitações. Primeiro, não subestime seu potencial. Não invalide. Você pode compartilhar sua paixão e entusiasmo, basta lembrar de suas experiências bem-sucedidas de liderança e dos seus ideais do futuro. Você tem que lembrar disso. Isso vai te empurrar. Por isso que eu pedi na outra aula que você refletisse sobre o seu passado, que você examinasse o nosso presente, prospectasse e projetasse o futuro e sentisse sua paixão. Lógico que o Dr. King é apaixonado pelas coisas que ele falava, por isso que ele falava com aquela veemência. É possível reproduzir? Sem dúvida. E é isso que eu quero te mostrar agora de uma forma prática. Como dar vida à visão. As pessoas geralmente se tornam mais expressivas quando falam de suas esperanças, dos seus sonhos e dos seus sucessos. Essa expressividade fica mais evidente quando você fala das suas visões sobre o futuro. Para inspirar uma visão compartilhada, é preciso acreditar e desenvolver a capacidade de transmitir essa crença. Para dar vida à visão e gerar comprometimento dos seus liderados, eu vou sugerir um método, um acrônimo, que é o SIPEC. S-I-P-E-C. O que quer dizer isso? Para você gravar, né? Então, o SIPEC, o S, é a chamada linguagem simbólica. Você tem que falar com símbolos, porque se os ícones forem comuns entre vocês, as pessoas vão gravar. Segundo, elaborar imagens detalhadas ou interessantes do futuro. Praticar a comunicação positiva e expressar suas emoções e falar com o coração. Esse é a síntese do que nós vamos discutir agora. O que é essa linguagem simbólica? Então vamos lá, vamos para o simbolismo.
Bons líderes usam muito a linguagem simbólica para transmitir uma visão compartilhada e para dar vida a essas visões. O que é essa linguagem simbólica? Você deve estar se perguntando. Me ilustre. Sim, todo o nosso treinamento, aliás, há um programa chamado Programa Você Líder, que nós vamos compartilhar com você brevemente, e que ele vai detalhar cada passo. São 50 fundamentos. Cada fundamento tem práticas. E cada prática é muito semelhante a isso que eu vou fazer com você. Eu vou agora te explicar o que é linguagem simbólica e vou colocar você em ação. Se você praticar, você vai aprender a fazer isso. É quando utilizamos metáforas. Ah, isso eu já sabia. Cristo dominou o mundo falando de metáforas, é verdade. E outras figuras de discurso, ilustrações. Às vezes a gente dá exemplos, conta histórias, a gente relata casos, pintamos quadros com as palavras e fazemos citações, recorremos a slogans, axiomas, provérbios e máximas. Quer dizer, isso é linguagem simbólica. Agora, como fazer isso? O objetivo é fazer os subordinados ouvirem, sentirem e se reconhecerem num quadro futuro. Se você conseguir criar esse simbolismo, as pessoas vão se sentir protagonistas dessa visão. Por isso que a gente fala, para você compartilhar uma visão, você tem que dar vida a essa visão. Então, os líderes podem usar metáforas explícitas e deliberadamente para influenciar outras pessoas. Existem metáforas de guerra. Às vezes você pega um filme, Somos Heróis. De esportes, o cara, princípio da pequena diferença, ele, milésimo de segundo, ganhou a medalha de ouro e outro ficou com a prata. Jogos, de artes, de máquinas, e até metáforas religiosas ou espirituais. Você vai encontrar metáforas e ilustrações em todos os cantos. Você tem que fazer a pesquisa. Mas vamos lá, eu vou te contar uma metáfora de ônibus. Então, a Patrícia Miller é uma gerente de treinamento de uma empresa de software. Ela estava montando uma equipe de vendas. E ela costumava dizer que estava pintando um quadro. Então, ela estava usando uma linguagem simbólica. Pondo todo mundo no ônibus, disse ela. Eu usei uma metáfora, uma viagem de ônibus, para mostrar como era importante que todos estivessem viajando na mesma direção. É óbvio que você entra num ônibus e o ônibus vai para um lugar, todo mundo vai junto. Uma outra metáfora para ilustrar é o que a gente chama de construção de um futuro. Vamos supor que a gente fosse construir uma parede. Esse é um caso do Vladimir Santiago, um outro aluno nosso. Gerente geral de uma editora, lançou uma ação de engajamento de todos os setores da editora para uma ação de crescimento de 30% naquele ano. E era um ano difícil, era um ano daquelas crises econômicas violentas. Então o que ele fez de prático? A metáfora para simbolizar, essa que a gente chama de linguagem simbólica. Ele reuniu todo mundo numa sala e distribuiu tijolos refratários, esses tijolos que vão em churrasqueiras. Eles são mais consistentes, mais parrudos, até pesados. E canetas piloto, com aquela ponta grossa, né? E pediu a todos que escrevessem um compromisso naquele tijolo, representados por um comportamento que iriam adotar a partir daquele momento para colaborar com o crescimento da editora, para chegar àqueles 30%. Todos deveriam identificar os seus tijolos com nome e data. Escrevia no verso. Enquanto uma música apoteótica tocava, as luzes varriam o espaço, ele orientou todos, um a um, que montasse uma parede com aqueles tijolos que ficaria à mostra para ser visto todos os dias, remetendo os colaboradores ao compromisso assumido publicamente. Esse foi o início da construção desse muro. Então alguém disse, competência, nós temos que ser competentes. Aí ele pegou essa expressão, que um deles falou, nós temos que ser competentes. Ele disse, muito bem, então vamos discutir fundamentos da área comercial. Conhecimento de produto. Todos nós estamos firmes nisso? Nós conhecemos bem o território? E aí ele fez um speech motivacional em cima só desse valor. Imagine quando chegou a 50. Quantas coisas, como ele inspirou esse grupo. Então, Vladimir foi um caso extraordinário que nos ajudou a ilustrar essa aula, por exemplo, né? A metáfora da construção de uma parede. Então, para construir o futuro, você pode usar essa metáfora do tijolo. Líderes como a Patrícia, que usou o ônibus, e o Vladimir, sabem que a utilização da linguagem simbólica não apenas ativa a imaginação das pessoas, como também lhes proporciona a sensação de participar de um grupo muito especial. Porque, só nós estamos nesse ônibus, só nós construímos essa parede. Eles aprenderam a dominar a linguagem figurada e assim podem escolher pintar, essa é a jogada, pintar com palavras e metáforas o significado das suas visões. Vamos agora falar de imagens. Esse é o S de simbólica. Agora vamos falar do I, das imagens do futuro.
As visões são imagens mentais. Você não está materializado, você está projetando o futuro. São impressões, são representações. Elas se tornam reais quando os líderes expressam essas imagens em termos concretos para os seus subordinados. Quando tratamos o futuro, falamos o quê? Falamos em previsão, falamos em foco, falamos em prognóstico, falamos em cenários futuros, pontos de vista e perspectivas. Isso é quando a gente desenha um amanhã, não é isso? A gente faz previsão, foco, prognóstico, cenários e perspectivas. O que essas palavras têm em comum é o fato de serem referências visuais. Você não está concreto, você tem que visualizar. Declarações sobre a visão são pinturas feitas com palavras, né? Para que uma visão seja compartilhada, ela precisa ser vista pelos olhos da mente. Não sei se eu estou conseguindo ser claro para você, mas é isso. Você tem que imaginar, estimular a imaginação das pessoas. Pintar, entre aspas, quadros que ele possa olhar com os olhos da mente. Vamos lá, eu vou ilustrar isso de uma forma mais objetiva. Para ilustrar o poder dessas imagens, eu pedi a um grupo de alunos que expressasse em voz alta. Eu quero que agora você também faça isso. Que é o seguinte, a primeira coisa que vai vir à sua mente, eu pedi para eles que viesse à mente deles, quando ouvisse as palavras Paris e França. Então, quando eu falo para você Paris e França, o que ocorre para você? Para esses alunos, em geral, aparecem 8 imagens bem claras. Aparece Torre Eiffel, o Louvre, o Arco do Triunfo, o Rio Sena, a Catedral de Notre Dame, boa comida, bons vinhos, romance, Paris, né? Agora, observe bem, os olhos da mente, os quadros pintados na cabeça dessas pessoas, pela repetição, porque é uma cidade muito visitada, muito conhecida, muito desejada. Então ele imagina na Torre Eiffel, o Louvre, o Arco do Triunfo, o Rio Sena, a Catedral de Notre Dame, etc. São todas imagens de lugares reais e sensações. E as pessoas nunca se referiram às coisas práticas. Por exemplo, quantos quilômetros quadrados tem Paris? Quanto tem de população? Qual é o produto interno? Por quê? Porque a mente humana armazena com mais facilidade imagens e impressões sensoriais e não números. É só você observar quando você vai para uma palestra. E se o comunicador tiver a usar muitas metáforas, ele tem chances enormes de prender a atenção, porque faz com que você participe. Por isso que as imagens são fundamentais. Bons comunicadores em grupo que vendem palestras usam metáforas, as parábolas. A mesma coisa no ambiente religioso. O seu pastor, se você for evangélico, ou o seu padre, se você for católico, seja qual for o seu líder espiritual, ele vai usar de imagens para te motivar a mudar comportamentos, a aderir às coisas positivas, a melhorar seu desempenho espiritual. Por quê? Porque a mente humana armazena com mais facilidade imagens e expressões sensoriais, e não números, e não dados. Muito bem. Para aliciar outras pessoas e inspirar a visão compartilhada, os líderes têm que ser capazes de usar esse processo mental de criar imagens. O líder, quando fala sobre o futuro, tem de pintar com as palavras para que todos formem um quadro mental do que as coisas poderão ser quando chegarem ao fim da jornada. As imagens são janelas do mundo do amanhã. Quando falamos de ir a lugares onde nunca estivemos, temos de imaginar como eles deverão ser. Então, quando Martin Luther King referiu-se à liberdade, ele criou uma imagem, eu já falei sobre ela, em que meninos e meninas negros poderão dar as mãos e meninos brancos como irmãos e irmãs. Se eu não li certo, vou ler de novo. Olha na tela. Meninos e meninas negros poderão dar as mãos a meninos e meninas brancos como irmãos e irmãs. Todo líder pode capacitar outras pessoas a verem o futuro. Não é nenhum dom sobrenatural. É o que fazemos quando voltamos de férias e mostramos vídeos e fotos aos nossos amigos. Se você duvida da sua capacidade de elaborar imagens, né, do futuro, vamos tentar um exercício que você já fez. Imagine você passou férias em algum lugar, trouxe fotos, e aí reúne com os amigos e começa, como é que foi lá? Aí você começa a contar, olha, vou te contar isso, conta aquilo, conta a emoção que você sentiu, as comidas, os sabores, os cheiros, os aromas, né, a cultura. Aí você detalha isso. Pode ser que você ouça, antes de você terminar a sua exposição, antes de mostrar todas as fotos, alguém disse, nossa, estou louco para ir lá.
Bingo, viu como que você consegue elaborar imagens? Porque você esteve lá. As pessoas não estiveram, mas você conseguiu descrever o que aconteceu com você. Essa habilidade você já tem. O que falta agora é aflorar isso. Você consegue elaborar imagens do futuro, porque você consegue fazer isso quando vive uma experiência como essa. Você viu como é possível? Todos nós temos capacidade de visualizar lugares onde nunca estivemos. O primeiro passo é imaginar o lugar vividamente, com seus olhos mentais, e depois descrevê-lo, com um colorido tal que os outros possam vê-lo e sentir desejo de visitá-lo também. Vamos agora para o P. Pratique a comunicação positiva. Olhando para a tela. Para elevar o espírito de equipe, alimentar o otimismo, promover a flexibilidade e renovar a fé e a confiança, os líderes devem aprender a olhar o lado positivo dos acontecimentos. E aí nós estamos resgatando aquela competência da autogestão que é o otimismo. A missão do líder é manter viva a esperança. É reforçar em sua equipe a crença de que a luta pela vida trará um futuro mais promissor. Os liderados procuram líderes que demonstrem confiança genuína e entusiástica na capacidade dos outros e que reforcem a vontade de cada um e que demonstrem otimismo em relação ao futuro. Eles querem líderes otimistas a despeito dos obstáculos e reveses. Em todos os momentos há uma necessidade urgente de líderes que tenham uma abordagem positiva, confiante, certa de sua capacidade, tanto para a vida quanto para os negócios. Olhando para a tela, todos nós desejamos ter uma caminhada animadora com líderes entusiasmados e com atitude positiva. Seguimos com mais comprometimento as pessoas que acreditam em sua capacidade de fazer as coisas e não em pessoas que apresentam 1001 razões para não fazê-las. Daniel Goleman realizou pesquisas que mostraram que quando as pessoas se sentem rejeitadas ou jogadas para escanteio, o cérebro registra essa sensação como uma dor física. As pessoas recordam os comentários negativos muito mais vezes e com muito mais detalhes e intensidade do que as palavras encorajadoras. Então, cada vez que você puder positivar a sua linguagem, você estará alimentando essas pessoas desse astral necessário para que a sua visão de futuro se consagre. Bons líderes sabem que suas palavras impactam no desempenho dos colaboradores e por isso buscam adotar uma comunicação positiva. Eu vou contar para vocês o caso da Andréa Falcão e o Clube Santa Mônica. Eu quero que você examine agora como a linguagem positiva interfere no resultado. A Andréa, quando chegou lá, ela encontrou um prédio histórico maravilhoso, mas estava assim mal cuidado. A frequência estava baixa, a alimentação não era boa e estava caindo. Então os gráficos eram, sabe, gráficos perdedores, negativos. Então a Andréa chegou e reuniu o pessoal e começou a usar a linguagem positiva. Ela constatou que os clientes do restaurante que ainda estavam insatisfeitos, que o balanço financeiro era bastante complicado e o staff estava dividido em algumas facções. Andréa examinou a situação e o que ela viu foi o seguinte: ela encontrou um belo edifício histórico, ela já tinha constatado assim que bateu os olhos, com esse passado que já foi glamuroso, ainda bem visível nos seus salões pela arquitetura, e uma decoração que tinha tudo para ser um clube de classe. Então, com os olhos da mente, ela viu um clube, imaginou aquele clube cheio de pessoas, as mesas cheias, as pessoas felizes, os funcionários se mobilizando para atender bem. Sabe, ela imaginou que aquele ambiente podia ser feito alugado para eventos, casamentos, celebrações. E ela, com tudo isso que ela visualizou, ela transferiu através de uma linguagem positiva para a sua equipe. Andréa então pôde ver esse staff, então ela imaginou o staff feliz, produzindo comidas boas, atendendo bem, todo mundo motivado, focado na satisfação do cliente, uma cozinha capaz de preparar qualquer coisa com qualidade e um pessoal disposto a tudo para tornar aquele evento um evento especial. E ela não sabia, né, como o clube fora parar naquela situação caótica com todo aquele cenário a favor dele. Então ela decidiu ignorar aquela situação atual e resolveu mostrar a todos como o clube poderia ser um lugar maravilhoso e especial. Então, durante 2 anos, a Andréa foi trabalhando com uma linguagem positiva e conversando com clientes,
conversando com a turma do staff, com a turma da sua equipe, ela começou a firmar uma imagem do clube de que seria um lugar que ofereceria uma boa comida e um bom ambiente. À medida que a qualidade da comida foi melhorando e os serviços foram melhorando, os clientes começaram a voltar, começaram a sorrir, as vendas começaram a subir. Então, ela cresceu 20% no primeiro ano, 30% no segundo ano. Bom, resumo dessa história. Quando os diretores do clube, um deles lhe perguntou, como é que você conseguiu reverter uma situação que parecia que estava perdida? Ela falou assim, eu acho que não é possível reverter números. O balanço era apenas um reflexo. Reflexo daquilo que está acontecendo com todo mundo aqui dentro do salão, do restaurante. Eu apenas fiz o staff entender que todos estamos querendo a mesma coisa, ou seja, voltar a ter um clube amado, agradável, positivo, um ambiente que fosse legal para todo mundo. Tudo que eu fiz foi ajudá-los a ver esse enorme diamante bruto, que era o Clube Santa Mônica, que a gente tinha na mão, e orientei todos a lapidá-lo, usando então a linguagem positiva. Então a linguagem positiva é quando você, ao invés de reforçar os aspectos negativos de alguma atividade, de alguma coisa, você enfoca os aspectos positivos. Isso aconteceu também numa outra consultoria que nós fizemos. As vendas estavam caindo substancialmente e isso afeta o emocional de todo mundo. Quando os resultados são pequenos e o líder não consegue ter resiliência, ele transfere isso para as pessoas, sem que ele às vezes queira. E aí a equipe fica down, fica negativa. Se ele não tiver domínio da linguagem positiva, isso vai para a bancarrota. Tem setores que são fechados. Literalmente, tem empresas que fecham no mesmo segmento que o outro está prosperando, porque o líder perdeu contato com o positivismo e acabou chamando de realidade ou de realismo, aí vira um pessimismo e todo mundo começa a degringolar. Então, se você não tiver a capacidade de usar uma linguagem positiva, você vai ter muita dificuldade de reverter quadros. E ela disse, eu não reverti nada, era só, o que estava acontecendo era um reflexo. Eu não reverti números. Eles estavam se comportando como perdedores. Quando eu positivei minha linguagem, os números começaram a ficar muito mais interessantes. E aí eles perceberam, e sucesso atrai sucesso, que eles eram protagonistas de uma recuperação fantástica. E o Clube Santa Mônica voltou a faturar o que antigamente eram os números normais dela. Vamos então para as emoções. Então eu falei do simbolismo, das imagens, da linguagem positiva. Vamos falar das emoções, que antecede a linguagem do coração. Então vamos lá, expressar suas emoções. Olhando para a tela, as emoções são contagiantes. Algumas pessoas acham que os líderes devem possuir uma força magnética. Essas pessoas falam que o líder tem que ter carisma. Vamos lá, vamos discutir essa matéria. O Bernard Bass, está aqui na tela, vocês podem estar lendo, é um estudioso do fenômeno da liderança e afirmou que carisma passou a designar qualquer coisa, da coragem fanfarrona ao pretenso poder mágico de seduzir as pessoas, como o flautista de Hamelin, da celebridade ao status de super-homem. Quer dizer, os carismáticos são pessoas super especiais. Então tornou-se, na opinião dele, e eu concordo, por isso que eu estou compartilhando com você, um clichê desbotado para designar personalidade forte, atrativa e inspiradora. Carisma. Vamos discutir essa matéria? Eu não sou carismático, eu não sou o Luther King, não consigo. Cientistas sociais investigaram essa qualidade em termos de comportamento observável. O que eles descobriram é que as pessoas consideradas carismáticas são apenas mais animadas que as outras. Por exemplo, elas sorriem mais, portanto parecem mais simpáticas. Nós temos um exemplo. Nós temos um grande comunicador no Brasil chamado Silvio Santos. O que ele tem de diferente dos outros animadores? Sorriso, constante, o tempo todo. Ele não consegue falar sem sorrir. Isso torna ele uma pessoa agradável, simpática. E nós estamos falando de um cara que está há mais de 60 anos no ar. Está com 84 anos e ainda continua sendo o grande e o melhor comunicador. Qual é a característica principal dele? É a cultura dele? Ele fala 38 idiomas? Não. Uma das grandes características é o sorriso. Ele é simpático. Todo mundo gosta dele. Todas as gerações gostam dele. Falam mais depressa, mostram-se mais animadas. Não são monotons. As pessoas que são carismáticas, que a gente percebe como carismática, que não é um dom, não é nada que diferencia, é que elas são mais espertas, mais animadinhas, mais correndinhas, né? Tem boa dicção, lógico, pronunciam bem o seu idioma.
pronunciam as palavras com mais clareza, as pessoas entendem. E fazem gestos frequentes, movimentam a cabeça, o corpo com mais constância. Então, carisma, a gente pode definir o seguinte: carisma como uma qualidade de pessoas que falam com mais energia e expressividade. A afirmação de que o entusiasmo é contagiante. E é verdade, o entusiasmo ele contagia. Mas vale para todos os líderes que querem energizar a sua equipe. Essa palavra entusiasmo, que adquiriu essa grafia no latim, ela vem de entheos. Entheos é Deus dentro da pessoa. Dizia-se na antiguidade, um bom comunicador é aquele que possui entheos, ou seja, tem o Deus dentro dele, por isso que ele consegue falar melhor. Não, ele era apenas mais entusiasmado, ele tinha mais crença naquilo. Por isso você tem que comprar a sua ideia e, ao vendê-la, dar vida à sua visão, se entusiasmar para que você contagie. A afirmação de que o entusiasmo é contagiante vale para todos os líderes que querem energizar a sua equipe. Todo líder é responsável pelo nível de energia, o nível de entusiasmo autêntico da sua organização. A emoção determina a expressividade do líder. Líderes que são, sabe, só técnicos, só intelectuais, só pragmáticos, não vai mobilizar, não vai reverter quadro. Vai chegar uma hora que o cara é chato, o cara vai começar mais uma reunião. E ele não se prepara, ele não positiva, ele não se entusiasma, não cria imagens, aí ele não consegue dar vida àquela visão que ele acha que é importante para a empresa. Se os líderes quiserem gerar entusiasmo intenso, suficiente para mobilizar as pessoas a lutarem por suas aspirações comuns, deve comunicar suas emoções utilizando todos os meios de expressão, verbais e não verbais. Se os líderes querem que as suas mensagens sejam lembradas, precisam adicionar emoção às suas palavras e ao seu comportamento. Então, James McGough, professor de neurobiologia da Universidade da Califórnia, e na tela você está vendo a foto dele aí, é especialista em criação de memória e afirma que os eventos emocionalmente significantes criam lembranças mais fortes e mais duradouras. Estamos programados para prestar mais atenção àquilo que nos excita ou nos amedronta. Portanto, medo e excitação. Não é somente o conteúdo que impregna a mente, é também a forma como ele impacta as emoções das pessoas. A internet influencia a forma como as pessoas enviam e recebem suas mensagens. Essa prática, ela reforça que o entretenimento desempenha um papel cada vez mais importante na nossa vida. Já não basta escrever uma boa mensagem, é preciso também transmiti-la com emoção e elegância para que as pessoas possam lembrar-se dela. E agora vamos falar do coração, que é, fechando o CPEC, C de coração. Falar com o coração significa falar com paixão. Por isso que, voltando na nossa aula, a gente discutiu: você reflete sobre o seu passado, observa o seu presente, sonda o seu futuro e identifica a sua paixão. Falar com o coração significa falar com paixão, com crença, com fé. É falar o que sente genuinamente. Ser genuíno implica em ser legítimo, sincero, verdadeiro. Não há ninguém mais confiável que uma pessoa profundamente apaixonada por algo. Não há nada mais divertido do que seguir alguém que está profundamente empolgado com a magia do que pode acontecer, do que está acontecendo. E não há ninguém mais determinado do que aquele que acredita ardentemente no ideal. As pessoas desejam ardentemente contar com líderes que sejam de alto astral, otimistas, positivos em relação ao futuro. Essa é realmente a única maneira de convencer as pessoas a lutar por ideais comuns. Então, fechando essa nossa videoaula, falando sobre o CPEC, para você desenvolver uma visão de futuro, você lembra, você precisa de 2 fundamentos para começar. Os 2 pontos essenciais: imaginar as possibilidades e procurar um propósito comum. E depois, o segundo passo é envolver as pessoas. E para envolver as pessoas, mais 2 passos: apelar para os ideais comuns. E aí é isso que nós tratamos agora no CPEC, dar vida à visão. Eu espero que você tenha aproveitado essa nossa reunião. Lógico que podem surgir dúvidas e eu estou à sua disposição. Eu quero que você não se esqueça de se comunicar. Faça um comentário aqui embaixo agora. Aliás, eu gostaria muito de te conhecer melhor. Quem é você? O que você faz? Que idade você tem? É casado? Tem filhos? Onde você mora? Quem sabe nós possamos, nesse início de amizade, sermos úteis uns para os outros. E eu acho que eu posso ser útil com a minha experiência, com a minha vivência, para melhorar seu nível de comunicação, para que você aprenda a dar vida à sua visão. E outra, compartilhe com o seu pessoal, com seus amigos, esse material. Pode ser que se ajude aquele seu parceiro que está lá numa empresa com uma dificuldade de vender uma ideia,
Quem sabe esse material possa dar alguma luz, alguma dica para ele, que ele possa melhorar seu desempenho. Bom, de minha parte eu quero agradecer e estou esperando seus dados. Gostaria muito de conhecer para que você fique no meu banco de dados e eu possa interagir com você. E qualquer comentário, me dê um feedback para que nós possamos juntos melhorar essa aula, aprimorar e compartilhar com mais pessoas. Que você tenha uma visão de futuro positiva sempre, que você aprenda a compartilhar, que você aprenda a dar vida à sua visão, para que nós possamos ter líderes exemplares, cada vez mais eficazes, para formar um Brasil melhor. Saúde e paz para você, obrigado pela sua atenção.